aproveitando esse período de quarentena para estudar, para organizar os estudos, estão também tomando os devidos cuidados, né? Aqueles cuidados que foram estabelecidos aí pela OMS, pelo Ministério de Saúde. E aí, tranquilo? Bem, hoje eu trago para vocês aqui algumas questõezinhas, né, relativas ao vestibular da UERJ. Desde o vestibular de 2018, a UERJ tem como característica cobrar na prova de linguagens leituras obrigatórias. E em relação ao primeiro exame de qualificação, qual é a obra com a qual nós vamos deparar? O Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Um romance que se situa no momento da literatura brasileira conhecido como pré-modernismo, né? O que é o pré-modernismo? Pré-modernismo, como o próprio nome diz, é um momento da literatura brasileira que antecede o modernismo. E esse período marca uma transição entre a arte do século XIX e a arte do início do século XX. Né? Esse período é bem interessante porque nós percebemos algumas características, né, da literatura tradicional e percebemos também algumas características que prenunciam o que será consolidado na Semana de Arte Moderna, né, em 1922. Beleza? Bem, temos aqui, então nós vamos tentar abordar o livro, propriamente dito, com alguns tópicos que são cobrados pelo vestibular da UERJ, né, no primeiro exame de qualificação e no segundo, né, na primeira fase, na parte objetiva. Bem, temos aqui a questão número 1, né, que menciona o seguinte: Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, é, letra A narrativa da vida e morte de um funcionário humilde conformado com a realidade social do seu tempo. Olha, para você que já deu uma lida no livro, para você que já fez um percurso nessa narrativa, veja bem, a primeira parte em que ele diz a narrativa da vida e morte de um funcionário humilde. Olha, o Policarpo Quaresma era um funcionário público, né? Ele era um funcionário que não tinha uma vida, né, muito pobre, mas também não era rico. Ele morava no subúrbio carioca, né, ali no bairro de São Cristóvão. Bem, humilde pode ser ou não, né? Agora, conformado com a realidade social do seu tempo, não. O Policarpo Quaresma, ele não se conformava com a realidade do seu tempo, né? Nós sabemos que o Policarpo Quaresma, ele guardava consigo um nacionalismo ufanista. Um nacionalismo que, em seu tempo, não era cultivado pelas pessoas. Isso o incomodava muito, né? Um exemplo disso é quando ele vai ao Congresso Nacional e leva uma petição para alterar o idioma nacional, beleza? O idioma oficial. Então a gente já percebe ali, né, que a narrativa ela corre em torno de uma inadequação entre os projetos de Policarpo Quaresma e a realidade social da qual ele faz parte. Ok? Então a letra A já está descartada como possibilidade de resposta. Letra B. Uma autobiografia em que a personagem título expõe sua insatisfação com relação à burocracia carioca. Opa, parou. Bem, o Triste Fim de Policarpo Quaresma é um romance, é uma narrativa. É uma narrativa em terceira pessoa. E a autobiografia é uma narrativa em primeira pessoa. Então, o que impede que o Triste Fim de Policarpo Quaresma seja uma autobiografia? O foco narrativo. Porque o foco narrativo desta obra está em terceira pessoa, né? Então,
primeira, né, afirmação aí já elimina a possibilidade de resposta, a letra B com possibilidade de resposta. Beleza? Agora a letra C. O relato das aventuras de um nacionalista ingênuo e fanático que lidera um grupo de oposição no início da República. Olha, quanto à caracterização de Policarpo Quaresma como um personagem ingênuo e nacionalista, né, e até mesmo fanático, isso faz sentido, isso a gente encontra na obra, né? Mas essa afirmação de que ele lidera um grupo de oposição no início da República, né, não condiz com a obra. Pelo contrário, né, essa afirmação contraria o que está no livro, né? O Policarpo Quaresma, ele viveu, né, no momento em que a República tinha como presidente o Marechal Floriano Peixoto, né? Um militar, aquele que governava com mãos de ferro, né? Aquele que, por meio da rigidez, buscava a ideia de ordem e progresso. E isso o Policarpo Quaresma amava, né? Isso alimentava esse nacionalismo fanista, fanático, né, do personagem. Então, a letra C não pode ser a resposta em virtude dessas informações. Letra D. Um livro de memórias em que o personagem título, através de um artifício narrativo, conta as atribulações de sua vida até a hora da morte. Olha, o Triste Fim de Policarpo Quaresma não é um livro, né, que constitui uma narrativa de memórias, né? Não é como Dom Casmurro, São Bernardo, né, que são obras da literatura brasileira que constituem uma narrativa de memórias. Não é o caso do Triste Fim de Policarpo Quaresma. Agora, letra E. É a história de um nacionalista fanático? Exatamente. O Policarpo Quaresma, ele era fanático, ele adorava tudo que era brasileiro. Ele começou a dispensar produtos estrangeiros, né? Quando a gente lê o livro, a gente percebe que na casa dele, né, os escritores, aquilo que se come, os pratos típicos, tudo isso é brasileiro, né? Então a gente vê aí um fanatismo. A história de um nacionalista fanático que quixotescamente tenta resolver sozinho os males sociais de seu tempo. Olha só. A resposta é a letra E. Porque, veja bem, o personagem Policarpo Quaresma, ele é comparado com o personagem Dom Quixote de La Mancha, né, do escritor espanhol Miguel de Cervantes, né? É uma obra do século XVI, né? O Miguel de Cervantes, né, ele traz em Dom Quixote um personagem que queria, né, ser um herói, né, queria ser um cavaleiro, né, e ele vivia em desacordo com a realidade. O Dom Quixote era um personagem delirante, assim como Policarpo Quaresma. Todo o projeto que o Policarpo Quaresma tinha em mente era um projeto que não condizia com a realidade, né? O desfecho da obra mostra isso para nós. O desfecho da obra mostra que o Policarpo Quaresma levou a vida inteira, né, para realizar um projeto irrealizável, né, dentro da conjuntura do Brasil. Então esse aspecto faz com que o Policarpo Quaresma seja comparado com o personagem Dom Quixote de La Mancha. Bem, no edital da UERJ, quando a gente pega o conteúdo programático, todo ano, né, isso aí já faz muito tempo, né, um assunto que é muito explorado na UERJ é a intertextualidade. Então, na obra O Triste Fim de Policarpo Quaresma, nós podemos encontrar uma relação intertextual com a obra